Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos com vocês para mais uma reflexão da nossa leitura maravilhosa, A Verdadeira Riqueza. A verdadeira riqueza deve ser a opção oficial da sua vida, da sua família. Por que deve ser a opção oficial? Porque a riqueza dessa terra em breve vai passar. O dinheiro, bens materiais, tudo. Por isso, o próprio Cristo diz que não devemos acumular tesouros aqui nesta terra. Quando ele disse isso, ele não está dizendo que não devemos nos esforçar a trabalhar para possuir algumas coisas nesta terra, mas ele está dizendo para a gente não colocar nosso foco na riqueza desse mundo, que a qualquer momento a gente pode perder, pode ser através de um incêndio, através de corrupção, através de um terremoto, através de inundações e muitas coisas podem acontecer e não temos mais a nossa riqueza. Mas quando nossa vida está centrada em Cristo Jesus, pode acontecer qualquer coisa, estaremos em paz e estaremos seguros. Por isso, nesta manhã, vamos estudar o tema o amor ao mundo. Você sabe que uma das coisas que Deus diz para não fazer está no livro de 1 João 2, verso 15. Diz assim: Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sabe que quando a gente ama o mundo, a gente está fazendo, a gente entra numa concorrência entre o Deus verdadeiro e o mundo. E como não podemos servir dos senhores, vamos deixar Deus de lado e para ficar só com o mundo, porque não tem condição de amar Deus e amar também ao mundo. Por isso, a mensagem de hoje vem com uma reflexão importante para você e para a sua família, para todos nós, para que coloquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que o nosso amor para com Deus seja de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o entendimento e força. E pessoas alguma pode ser seguidora de Cristo Jesus e colocar suas afeições nas coisas deste mundo. Não tem como misturar as duas coisas. A gente pode possuir bens materiais e riquezas, porém a nossa intenção deve ser sempre servir a Cristo acima de qualquer coisa, acima de qualquer riqueza que nós possuemos. Por isso, ao estudar hoje, nós podemos entender que Cristo ele deixou alguns exemplos para nós. Ele se identificou com a humanidade, suportando as provações, as tentações de Satanás. Satanás pediu para que ele adorasse ele. Satanás pediu para que ele prostrasse para e receber da parte de Satanás muitas coisas, e você pode ver que Deus criou Jesus Cristo, Criador, e Satanás queria dar algo para ele que ele mesmo criou. Só que ele usa essas astúcias quando ele quiser enganar alguém, tentar alguém. Ele usa todos os meios, ele usa aquilo que é de você já para enganar você, para tentar você. Ele queria que Cristo transformasse a pedra em pão, algo que Cristo poderia fazer. Mas quem sabe o que ele é, não pode provar o que as pessoas querem que ele provasse. Por isso, Cristo não precisava fazer pedra virar pão para provar que ele é Deus. Ele é Deus, o Filho de Deus. Ele não precisava adorar a Satanás para receber as coisas. Ele é dono de todas as coisas. E você é filho desse dono maravilhoso. Você é filho desse Deus maravilhoso. Então você tem Deus, você tem tudo. Você tem um criador de todas as coisas, você tem tudo. Então a gente precisa evitar amar o mundo e as coisas que tem no mundo. Senão, estamos cada vez mais afastados do amor de Deus, porque o amor de Deus não mistura com o amor ao mundo. E Cristo Jesus diz e no Mateus 6, versos 19 a 21, e que as pessoas não devem servir dos senhores.
e também não devem, nesse capítulo, não devem acumular tesouros aqui nesta terra. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar, a gente vai deixar de planejar uma vida melhor, porém a gente não vai ter como foco principal as coisas desse mundo. E ele apresenta esse tema, essa metáfora, para nos ajudar a entender que as coisas desse mundo são passageiras e as coisas do céu são eternas, elas devem ter prioridade. Nossas obras manifestaram a extensão exata ocupada pelos tesouros terrestres em nossas afeições. Devota-se ao máximo cuidado, ansiedade e esforço aos interesses mundanos, ao passo que as considerações eternas têm lugar secundário. Então, quando nós colocamos nosso sonho, nosso objetivo nas coisas dessa terra, nós passamos a devotar essas coisas e vivemos com ansiedade, colocamos esforço e interesse nas coisas mundanas e as coisas celestiais ficaram em segundo plano, e isso tem prejudicado nossa vida espiritual e até também oferecer ao mundo o verdadeiro sentido do cristianismo e como Deus é um Deus amoroso e como devemos prestar a nossa fidelidade a Ele. E com essas tentações que Satanás ele apresenta todos os dias, precisamos estar ligados na palavra de Deus e usando ela para nos defender, como Cristo fez. Não só de pão viverá o homem, e está escrito ao único Deus que devemos adorar. Cada vez que chegam as tentações na nossa frente, precisamos usar a palavra de Deus para refutar essas tentações e permanecer firmes com Cristo Jesus. E as obras desses homens que buscam engrandecimento com as coisas desta terra são as pessoas que cederam à tentação do inimigo, que colocando a vida eterna em segundo plano para colocar as coisas desse mundo. Então, Cristo ele está fazendo essa advertência para que nós coloquemos a vida eterna, a salvação, porque a vida nessa terra, querer ou não, é pouca. A gente vive alguns anos, alguns vivem mais 80, 90, até 100 anos, outros vivem tão pouco, nem tempo tem para usufruir as coisas que conquistaram aqui nessa terra. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, teremos a vida eterna e conseguiremos viver, aproveitar tudo de bom na eternidade. Satanás assegurou para si a adoração desses corações iludidos por meio do amor das riquezas. A pessoa cada vez querer ter mais, e quando a pessoa coloca esse desejo no seu coração, às vezes nem levar em conta o seu próximo, os sofrimentos do teu próximo, a ajuda que deve oferecer ao seu próximo, a contribuição com a salvação das pessoas. A pessoa deixa de lado essas coisas porque o objetivo é ganha-ganha. Por isso devemos ter muito cuidado, porque Satanás ele vai usar todos os meios para nos tentar, mas com a graça de Deus podemos vencer todas as tentações como Cristo venceu. Com grande custo trabalha os homens a fim de garantir os tesouros desta vida. Passa por árduos esforços e suporta dificuldades e privações para obterem alguma vantagem mundana. Porque seria o pecador menos voluntário para sofrer, resistir e sacrificar no intuito de adquirir um tesouro imperecível, uma vida que se prolonga ao lado da existência de Deus, uma coroa de glória perene e imperecível. Se podemos fazer tantos esforços para adquirir, para estudar, para trabalhar, às vezes tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, tem pessoas que trabalham até mais, tem pessoas que têm vários empregos, trabalham de dia, trabalham de noite, quase não tem tempo para descansar, porque nós nos esforçamos tanto para receber as coisas perecíveis e não podemos nos esforçar, nos sacrificar para receber a vida eterna. Você já pensou nisso? Quanto é valioso a vida eterna e quanto é sem grande significância as coisas desta terra. Então a gente precisa olhar para o céu e vendo que Deus está preparando moradas para cada um de nós. E isso será para todos sempre viver ao lado de Cristo Jesus.
Agora, viver nesse mundo é muito limitado e é precário e tem tudo de mal. Uma doença, ou a perda de alguém, um acidente, qualquer coisa ruim pode acontecer na nossa vida. Mas viver com Cristo Jesus é garantir a nossa vida eterna quando Ele voltar. Por isso, meus queridos amigos, precisamos apegar a Cristo Jesus como o nosso Redentor. Ele redimiu o mundo das garras do inimigo para a salvação de você e da sua família, para a minha salvação. Mas para isso precisamos agarrar a essa promessa: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Acharei descanso, porque eu sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E o motivo de oração para hoje, por uma entrega completa ao serviço de Deus e sem reservas no envolvimento de sua obra. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai. Nos ajude a nos entregar completamente a Ti e nos envolver na Tua obra, na pregação do Teu Evangelho, e que veremos Cristo volta na nossa geração. Obrigado por todos que estão assistindo esse vídeo. Nós te oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.